Glória a Deus, que prazer, que alegria, né? Cumprimente essa pessoa, diga para ela que bom que você está na casa do Pai comigo, que bom que você veio adorar ao Senhor conosco nessa noite. Nosso coração se alegra e eu creio que o nosso Pai também está muito feliz de já ver os seus filhos e filhas aqui no primeiro dia do ano adorando e bendizendo o seu nome, né? Vocês podem tomar assentos, queridos, queridas que estão conosco nessa noite. Glória a Deus. Para nós é um privilégio muito grande receber nossos irmãos e irmãs para cultuar a Deus junto conosco nesta semana de primícias, né? Já vou profetizar para vocês que vieram hoje, que vão vir a semana inteira. O Espírito Santo vai incomodar vocês para vocês virem a semana inteira, porque nós cremos que até dia 7, né, que vai ser quarta-feira, né? É isso? Dia 7 é quarta-feira que nós vamos estar encerrando nossa semana de primícias, né? Consagrando ao Senhor os 7 primeiros dias do ano como nossa oferta, né? De gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, né? E nós queremos consagrar a Ele esses 7 primeiros dias do ano, né? Eu sei que muitos querem aproveitar para passear, fugir, né? E não tem nada de errado, não condenamos ninguém. Mas é propósito, né, irmãos? Propósito é propósito. Se você colocou um propósito no seu coração, a colheita também vem de acordo com o propósito do nosso coração. Nós escolhemos, né? A gente está cansado, claro que está. Imagina nós, pastores, o ano todo, doido para descansar, mas já que a gente é doido, vamos ficar mais 7 dias aqui. Aleluia, né? Quem aguentou até agora, aguenta mais 7 e vai aguentar o ano inteiro. Sapateando na brasa, dando glória misturado com aleluia, porque a alegria do Senhor é nossa força, amém? Eu quero perguntar nessa noite, quem está nos visitando hoje pela primeira vez que vem nessa casa, levanta a mão para nós conhecer vocês, que benção, quanta gente bonita, as nossas irmãs, os nossos irmãos, casal querido ali. Isso, fica com a mão levantada um pouquinho, só para a nossa equipe de acolhimento ver, poder levar para vocês uma doçurinha profética, né? A gente brinca, mas é sério, né? Que nós escolhemos intencionalmente essa doçurinha com o nome de bis, para dizer que vocês vão ter que voltar mais 1, 2, 10, quantas vezes quiser, porque nós temos a alegria de receber vocês. Aqueles que nos visitam, né, que não é a primeira vez, mas estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. De igual forma, a nossa casa, o nosso coração se enche de alegria de ver vocês aqui conosco. E como é que a MEFAP recebe os seus visitantes? Vamos melhorar isso aí, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer agora uma palavra de orientação à igreja, de reflexão, para aqueles que nos pediram, né? Como é que funciona primícias? Não tem nenhum fundinho musical, em nome de Jesus. Sorta aí, Vini, o que tu tá fazendo aí? Já vou começar brigando contigo, Vini. Sabe que eu sempre tenho que brigar com alguém, né, Vini? Só para nós entendermos melhor, né? Nós já temos orientado a igreja, temos passado a nossa igreja, inclusive enviamos um estudo bíblico, né, no grupo da nossa igreja, mas sempre surgem dúvidas, né? E alguns também que muitos leram o artigo todinho que eu mandei, que são algumas páginas, né? Quando você quer entender primícias, você tem que começar lá do começo, para você entender corretamente. Mas tem alguns que às vezes também não lê tudo, né? Outros ficam, sei lá, né? Mas assim, surgiu algumas dúvidas e nós queremos esclarecer, né? Talvez de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Nós queremos, primeiramente, lembrar aos irmãos que essa foi uma lei estipulada pelo próprio Deus, né? E aí muitos falam, mas é uma lei do Antigo Testamento. Queridos, é uma lei do Antigo Testamento, mas foi Deus que estabeleceu para o seu povo, né? As leis cerimoniais com Cristo cessaram, as leis cerimoniais de sacrifícios de animais. Por quê? Porque Cristo veio para fazer o sacrifício perfeito. Então não fazia mais sentido esse tipo de lei. E Paulo, quando escreve aos irmãos, aos gentios, como ficou difícil para os gentios que se converteram ao cristianismo, aceitar todas as leis, porque eles não conheciam, foi se estipulado apenas no começo da igreja primitiva algumas coisas, como vocês não vão comer do sangue sufocado, vocês não vão, né, adorar outros deuses, aos ídolos, enfim, 3 ou 4 leis que os apóstolos
firmaram que eles não deveriam fazer. Mas não quer dizer que no decorrer da igreja primitiva essas leis não fossem aplicadas. E o próprio apóstolo Paulo sempre está falando que o Antigo Testamento serviu como sombra para a revelação que viria em todo o Novo Testamento. E assim por diante. E o apóstolo Paulo, ele fala, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, o verso 16, sobre as leis das primícias. E aí Paulo diz assim, que se as primícias são santas, ou seja, se ele já começa a falar que as primícias são santas, ele parte da premissa de que eles estipulavam e de que eles praticavam a lei da primícia, né? Então ele diz, se as primícias são santas, toda massa é. Por quê? Porque ele estava falando aqui, principalmente, se você ler todo o contexto, da oferta de cereais, que eles faziam a massa, pães de cereais, aqueles que plantavam, e traziam como oferta de primeiros frutos ao Senhor. E aí Paulo diz, se as primícias são santas, também toda a massa, ou todo o restante é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Ele está dizendo o quê? Se a raiz de uma planta foi santificada ao Senhor, a raiz é o primeiro, lá que toca a terra, para depois a planta surgir. Se você santificar a raiz, toda a planta será santa. Então o que Paulo estava ensinando? E nós mandamos nesse estudo, né? E se vocês não leram e agora alguém ficar na dúvida, pode mandar uma mensagem para nós. Se você não congrega aqui também não tem problema, eu mando com o maior carinho para você ler todo o contexto, porque senão eu ia ficar explicando aqui a noite inteira para nós. Mas o que Paulo está dizendo, quando você consagra as primícias ao Senhor, tudo o restante que fica na tua mão também é consagrado ao Senhor. E o que o Antigo Testamento, quando Deus estipulou essa lei, o Senhor ensinou? O Senhor ensinou aos israelitas, queridos, aqui a ênfase, vocês precisam entender junto comigo, que a ênfase não era a oferta de primícia, era o que ela significava. O que Deus estava ensinando? Quando vocês plantar uma lavoura, quando vocês fizerem a plantação de vocês, quando vocês tiverem os rebanhos de vocês, todas as vezes que vocês forem usufruir, vocês vão tirar uma oferta de primícia, ou seja, o primeiro lugar de tudo que tiver na vida de vocês é do Senhor. Era isso que a oferta de primícia simbolizava. Primeiro, antes, por exemplo, vou ter uma frota de carro. Então o primeiro ou o melhor que tiver eu vou dar para o Senhor. Ah, mas o Senhor não recebe, por isso que Deus mandava eles levar ao sacerdote. Mas eles não podiam usufruir para si do primeiro que eles precisavam consagrar ao Senhor. Por isso também, o pastor Luciano Subirá toma como um exemplo, e eu achei fantástico, a oferta de Caim e Abel. Antes de Deus estipular primícias, ele já dava sinais na sua palavra. Você já leu sobre a oferta de Caim e Abel? Se você nunca prestou atenção, eu já li muitas vezes, mas às vezes até pela nossa forma de ler e a própria religiosidade na vida da gente, a gente não presta atenção, né? Gênesis capítulo 4, verso 2 em seguida ali, você vai ler, Gênesis 4, 3 a 5 diz assim, ó, presta atenção. Aconteceu que nos fins de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste uma oferta ao Senhor. Que tempos era esse? Não sei quanto tempo. O tempo da colheita, pode ser? O tempo que deu na cabeça de Caim, o tempo que era de oferecer oferta, enfim, o tempo não importa. A Bíblia diz que ao fim de um tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe a primícia do seu rebanho ao Senhor. Por que Abel, a Bíblia faz questão? Lembrando que na Bíblia nenhuma vírgula está por acaso. A Bíblia faz questão de colocar que Abel trouxe da primícia, Caim trouxe uma oferta. Então não é porque Caim trouxe, alguns até acham, né? Eu já vi até teólogos falando sobre isso. Ah, foi Deus nos agradou porque Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe o cordeiro, que simbolizava o próprio Cristo no Novo Testamento. Queridos, se Abel era pastor, a primícia dele tinha que ser do rebanho dele, não tinha? Se Caim era lavrador, então a primícia dos frutos dele tinha que ser da terra, certo? Então não tem nada de errado com a oferta, por ele ter trazido do fruto da terra. Tem a ver que ele não trouxe a primícia. E qual é a primícia? O primeiro, de tantos os simbolismos que tem da palavra, mas primícia é o primeiro lugar. Ou seja, antes dele
tomar de qualquer fruto da terra, antes dele fazer qualquer coisa para ele, primeiramente ele devia tirar a oferta de primícia ao Senhor. Então pode ser até que ele levou umas frutas bonitas, mas não foi a primeira que ele tirou para o Senhor. Ele não consagrou o primeiro ao Senhor, ou seja, não houve obediência no ato de, em primeiro lugar, levar ao Senhor. Foi isso que Deus estipulou aos filhos de Israel. Antes de vocês usufruírem, primeiro vocês vão levar uma oferta e consagrar ao Senhor. O que vocês vão estar dizendo? Que em primeiro lugar é Ele na minha vida, então vou consagrar essa oferta da minha vida para Ele. Está dando para entender, queridos? Isso é primícia. Então, aqui na nossa igreja nós temos um hábito, na Mevan tem, na Sena, algumas igrejas, nós temos um hábito de, às vezes, nós dar primícia de alguma coisa que a gente tem, de um objeto, algo que o Senhor tocar no nosso coração, nós dá para um irmão. Vai que nessa semana, né, a gente fica mais sensível, não que o ano inteiro o Senhor não fala. Talvez essa semana, porque a gente fala mais, a gente escuta mais, porque o ano todo Deus está falando com a gente. Às vezes a gente que fica com o coração meio duro, né? Mas nessa semana, você vai ver alguém, ó, aqui já chegou algumas coisas, depois vou explicar para vocês o destino disso. Mas assim, vai que o Senhor toca no teu coração, tu olha lá, meu Deus, eu tenho um monte de sapato, eu vou tirar um para dar, mas não é para dar o velho? Se vai ser uma oferta de primícia, é o melhor que tiver. Teve um ano que Deus falou comigo, eu falei, Senhor, além da minha oferta, a oferta eu vou falar uma coisa, mas dos meus objetos, do que eu mais amo, o que eu mais gosto? Eu gosto, claro, de sapato, agora eu gosto de tênis, né, de que chute, não, só tênis. Mas assim, não, nada disso nunca me tocou, não tenho apreço, o Senhor mandar dar, mas eu tinha, até aquela época, agora eu entendi o que é primícia, então saiu era meu bezerrinho de ouro, que um monte de gente tem uns bezerrinhos de ouro no coração e não sabe, né? E fala dos filhos de Israel, mas cada um tem cada bezerrinho que só a graça, né? Estimação, Deus o livre, não toca ali. Eu tinha um xodó com bíblias, né, Bíblias, livros, mas principalmente Bíblias, como trabalhei em livraria, então tinha umas Bíblias com umas capas diferentes, que eram únicas assim, umas traduções diferentes, que é muito difícil de achar, Bíblias que tinham valor agregado, né, tanto para apreciadores, leitores, quanto até de mercado. E aí eu estava falando com o Senhor, bem na semana que nós fomos ensinar primícia, quando a igreja nasceu, lá na rua Babitonga, a igreja pequenininha, e eu entrei dentro do escritório, antes de subir para o culto, estava orando e falando com o Senhor, e eu falei, Senhor, né, se eu vou ensinar para a igreja, sempre que nós vamos ensinar, nós precisamos, então, primeiro praticar. Eu falei, então, se eu vou ensinar para a igreja hoje, foi a primeira vez que nós começamos a ensinar sobre primícia, porque o Senhor falou sobre isso para mim quando eu estava no hospital, que eu também nunca tinha ofertado sobre primícia. Da onde eu vim, não era um hábito. Eu conhecia teologicamente o que era primícia, mas não sabia que a gente aplicava hoje na nossa vida. E lá no hospital, o Senhor falou comigo, vocês precisam ensinar a igreja que eu dei para vocês cuidar sobre oferta de primícia, porque eu quero destravar bênçãos poderosas na vida deles, e eles têm que conhecer o princípio das primícias. E aí eu confesso para todos vocês, nunca tive vergonha de falar, eu vim para casa e eu fiquei 2 a 3 meses estudando sobre isso. Eu queria entender como é que se aplicava primícias hoje, nos nossos tempos. E aí fui ver as pessoas que falavam sobre isso. Achei pastor Luciano Subirá, fala muito sobre isso, pastor Luiz Hermínio e alguns outros teólogos que falam e que praticam. E a Elias tem testemunhos extraordinários sobre isso. E eu falei, meu Deus, tanto tempo e eu não sabia. E aí de lá nós começamos a ensinar a igreja, porque o Senhor falou comigo. E aí quando eu estava nesse escritório falando com Deus antes de subir para o culto aquela noite, o Senhor falou para mim, o que tu mais ama aqui? Aí eu bati o olho na estante e falei, não, sacanagem, para que eu fui perguntar para ele justamente aqui no meu escritório? Eu falei, o que eu mais amo aqui é essas Bíblias que eu tenho, eram umas relíquias assim. Ele falou, então, se é primícia que tu quer ensinar, eu falei, entendi. Então é primícia que eu tenho que começar a dar. E é as melhores. Olha, eu queria fazer que eu não sabia que eu tinha aquelas lá. Mas eu sabia cada uma que eu tinha. E eu sabia o que cada uma representava. E diante do Senhor, naquele dia eu orei, dizendo, Senhor, eu entendi. Eu entendi que não é só eu dar a Bíblia. Eu entendi que Tu és o primeiro na minha vida. Eu entendi que o único grande amor da minha vida precisa ser o Senhor. E aí eu peguei naquela noite, como um crente gosta, né, disso, né, do 7, que é profético, falei, já vou dar 7 então. Meu lado colérico já também, né, já que é para se desfazer, não vou dar uma, vou dar umas 7 já. Não sei, ele não, né,
E aí fui lá, me agarrei nas 7 mais únicas que tinham. Nunca mais achei igual, nem para comprar. Era meu bezerrinho de ouro e eu não sabia, né? Peguei as 7 melhores bíblias que eu tinha. Uma ainda estava no plástico, eu nem tinha usado. Tinha só comprado ela, estava doida, né? Porque eu tinha toda uma reverência para abrir elas, desfolhar, mas enfim. Tirei as 7 bíblias, tirei alguns livros, os melhores que eu tinha. E naquela noite nós começamos a ensinar sobre primícias. Mas isso, irmãos, é algo lindo que o Senhor pode te tocar, de tu querer dar dos teus calçados, querer dar dos teus relógios, sei lá, algo que você gosta muito e você quer entender que você quer ofertar. E o Senhor pode te mostrar alguém na igreja, você pode ir diretamente naquele irmão. Durante essa semana, principalmente, é uma semana festiva, você pode vir, você pode ofertar. Quem sabe Deus vai tocar no coração de quem recebeu também. Você entende que é uma corrente? É isso que o Espírito Santo quer mover nos nossos corações. Então, tudo isso é maravilhoso. As ofertas que foram trazidas e colocadas aqui, se Deus não mostrou ninguém para você dar pessoalmente, mas eu queria dar, pastor, e foi colocado aqui, os pastores vão orar e nós vamos ver o destino que o Senhor vai tocar no nosso coração para dar. Se tem alguém, às vezes, que está precisando, nós temos aqui o Ministério de Missão, que visita casas, lugares de pessoas recuperadas. Vai que é alguma coisa que vai servir para esses lugares, nós vamos aplicar. Nós não vamos mais ter, irmãos, aquele negócio de trazer para o altar e já ter gente que fica o culto inteiro preocupado se alguém não vai vir ali pegar porque está louco para pegar. Acabou-se isso aqui, porque nós temos que tratar a motivação. E eu vi o pastor Luiz Hermínio fazendo isso na Mevan, porque tinha se tornado um hábito. As pessoas levavam no altar, irmão, tinha uns que saíam numa corrida, já se esbarravam no outro, porque o povo é assim, eles vão perdendo a noção. Começa com uma coisa boa, mas se você não colocar ordem, vira bagunça, né? Era tão lindo, alguém levava, outro ia lá, pegava, mas era da necessidade. Depois começou e tanta coisa, os irmãos foram tão movidos, que o povo já começou a ir para a primícia pensando em pegar, não em levar. Estragou a motivação. Pronto, tem tudo se converter de novo e aceitar Jesus de novo. Já foi estragada a motivação. A motivação nunca pode ser essa. Primícia é entrega, nunca é receber. Então, se o Senhor tocar em alguém e alguém vir em você, aí você sabe que foi o Senhor que tocou, tu pediu para o Senhor. Entendeu? Então, a motivação precisa ser certa. Por isso que esse ano, nós vamos deixar aqui, até o último dia. Se o Senhor falar, se o Senhor mostrar, se o Senhor dizer, tiver alguém que tiver uma necessidade, o Senhor vai mostrar. Nós vamos encaminhar para essa pessoa, ou claro, se os pastores souberem de uma necessidade, chegou aqui uma bênção, a gente sabe que um irmão não tem condições, está precisando, claro que nós vamos querer abençoar, lógico. Ou então nós vamos destinar para a missão, porque nós temos aqui trabalhos missionários, pessoas que precisam, e vai ser destinado para isso, amém? Para que a motivação seja correta, queridos, para que a motivação não seja estragada, porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. Agora, do nosso trabalho, das nossas rendas, hoje, nos dias atuais, como é que eu aplico as primícias, pastoras, na minha vida? Aí é uma sugestão dos pastores que ensinam sobre isso, do próprio pastor Luciano Subirá. Você pode fazer uma conta, ou não sei se nós temos aqui agricultor, tem alguém aqui que tem lavoura, planta assim de lavorado, de pé de aipim, a tua renda é disso. Se tivesse o Márcio aqui, ia avacalhar ele com as abelhas, né? E o Márcio tem uma caixetinha com umas abelhas na casa dele, vive falando que vai importar mel e tudo. Eu ia falar para ele das primícias do mel, mas ele não está aqui, se livrou-se. Quando ele vir eu vou falar. Mas só para você entender, né? Se você plantasse, se a sua renda fosse disso, então você saberia muito facilmente como aplicar. Mas hoje, para a nossa vida, como que eu e o pastor Marco, por exemplo, aplicamos primícia na nossa vida? Nós temos um salário pastoral. Do nosso salário, e é o que o pastor Luciano Subirá fala, se você tem um comércio, você tem uma empresa, você é um empresário, faça a sua renda mensal. Qual é a sua renda? O que você ganha de lucros, né? Lógico. Qual que é o seu lucro mensal? Qual que é o seu salário mensal? Divida o mensal por 30. Um dia do seu trabalho é a sua primícia ao Senhor. Para você aplicar de uma forma simples nos dias de hoje. Deu para entender? Um dia do seu trabalho. Você pode fazer a sua primícia mensalmente. Você pode trazer mensalmente a sua primícia. Ou você pode fazer anualmente. Ah, eu quero levar final do ano, pastor. Eu vou guardar todos os meses, mas eu quero levar final do ano. Não tem nada de errado. Eu quero fazer a cada 6 meses. Também não está errado. Mas o corretamente seria a gente fazer mensalmente. Se for pelo correto. Entendeu? Receber o seu salário. Assim como nós tiramos dízimo em primeiro lugar e consagramos ao Senhor, a oferta de primícia deveria ser assim.
tá bom? Só para vocês entenderem. Para aqueles que querem ofertar, pastor, eu quero trazer uma oferta em dinheiro do meu salário, eu entendi, né? Vou começar a partir de hoje, amém? Você está fazendo uma semeadura, entende? Você entende que é uma semeadura? É uma semeadura que você está fazendo em honra, em obediência ao Senhor. Pastor, eu quero começar a partir de hoje. Nós criamos aqui na igreja, nós temos uma conta separada da igreja, né? Conversei com os pastores, e nós vamos criar, pastor Luciano subirá a falar sobre isso, sobre o fundo sacerdotal. Por quê? Porque a oferta de primícia era levada aos sacerdotes. Então não é uma oferta que você dá junto na igreja. Por quê? Porque o entendimento é outro. Então nós vamos orar especialmente consagrando ofertas de primícia. Não é como a oferta alçada, não é o dízimo, é uma coisa diferente. Você está entendendo? Para que o princípio também funcione. Pastor, isso é obrigatório? Nunca, nada aqui nessa igreja é obrigatório. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com, nunca faça por obrigação. Pastor, eu não acredito em nada do que a senhora está falando. Fica tranquilo, é a sua consciência com o Senhor. Vai falar com o Espírito Santo, vai conversar com Ele. Ninguém é obrigado a nada. Nessa igreja nós não obrigamos ninguém a dar dízimo, irmão. Aqui não tem lista de dizimista. Nós nunca cobramos de ninguém. Nosso envelope não tem nome. Nós não queremos controlar a noiva. Nós queremos ensinar o que é princípio. E você vai fazer em obediência ao Senhor. Mas não seja obrigado. Por favor, não faça nada por obrigação. E eu não quero também dar oferta. Então também não dê. Que nem eu falo aqui às vezes nos domingos, né? Leva para casa teus R$50, teus R$100. Compra de chocolate para ver se fica mais doce, né? Vai que fica melhor. Mas não faça nada por obrigação. Eu estou ensinando um princípio que o Senhor nos mandou ensinar. Recebe quem tem fé para receber. Aplica quem tem um coração obediente para aplicar. Recebe a bênção. Quem quer, irmão? Quem não quer, amém. Está tudo certo. Você está entendendo? Então eu quero que você faça com muita liberalidade no seu coração. Esse Pix aqui é especificamente sobre ofertas de primícia. E nós vamos guardar essa oferta, especialmente para ser usada em casos de necessidades na vida dos nossos pastores. Uma emergência que surgir, não só dessa casa. Se a gente souber algum pastor, alguém que é sacerdote, está de frente de igreja, está cuidando de rebanho, está cuidando de pessoas, nós queremos também socorrer e abençoar. Estamos fazendo dessa forma, porque nós cremos que o Senhor trará grande crescimento para essa igreja. Assim como hoje a igreja Alcance do pastor Luciano tem mais de 1000 membros, eles sustentam pastores deles e sustentam pastores de fora, só com ofertas de primícias que são ofertas sacerdotais. Deu para entender, queridos? Pastora, mas eu queria um envelope e eu queria dar minha oferta de primícia diretamente na mão da senhora e do pastor Marco. Você pode fazer. Eu queria dar diretamente na mão do pastor Marcelo e da pastora Zana, como sacerdote, como líder. Pode dar. Pastora, eu sou jovem e eu congrego e eu sou ministrada pelo pastor Arnaldo, pela pastora Natasha, pelos pastores jovens. Senti no meu coração de dar uma oferta em dinheiro de primícia para eles. Amém? Nessa casa nós queremos que você se mova pelo mover do Espírito Santo de Deus. Mas eu estou ensinando para vocês o que é um princípio. E a oferta de primícia, o princípio era ser entregada na mão de um sacerdote, daqueles que estão guiando, daqueles que representam a figura de Deus no meio do povo. Amém? Vocês conseguiram entender, meus queridos? Então, nós vamos colocar no grupo da igreja depois esse Pix, que é especificamente, é uma conta com CNPJ da igreja, mas ela é separada da nossa conta principal da igreja, porque ela vai ser exclusiva para a oferta das primícias sacerdotais, tá bom? Nós temos o envelope de primícias aqui, só deixa eu explicar para vocês que esse envelope aqui, quando nós criamos, irmãos, esse QR Code, ele é da conta geral da igreja, porque nós não tinha ainda aberto uma conta num banco digital, não tinha sido aprovado. Glória a Deus, a MEFAP hoje já tem maturidade, tem mais de 5 anos, já estamos indo para 6 anos, conseguimos abrir essa outra conta separada com o CNPJ da igreja, todos os meses. Quem faz toda a contabilidade da MEFAP é uma contabilidade secular, fora da igreja, porque nós queremos caminhar dentro das leis de Deus, mas dentro das leis da terra, que é conferido. Sempre falamos para os nossos membros, quiser saber das nossas entradas, no que é gasto o dinheiro da igreja, não tem problema nenhum, é só vir perguntar para um de nós pastores, nós não temos problema de falar. Quando não se tem o que esconder, não se tem problema de falar. Nós não vamos expor, porque seria imprudente. Agora, qualquer membro
efetivo dessa igreja tem todo o direito de querer saber e não temos problema de mostrar, amém? Então não faça nesse QR Code. Se você quer um envelope para colocar em espécie, pastor, eu queria colocar uma oferta em espécie, aí sim, está com os nossos irmãos, você pode pegar. Os outros envelopes são a sua oferta normal, aquela oferta de amor que você sempre traz na casa do Senhor, ou o seu dízimo. Esse QR Code que está aqui, esse sim é o QR Code específico de primícias, amém? Todo mundo entendeu? Então agora nós vamos fazer uma oração especial e eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Se o Senhor colocou algo no teu coração, seja hoje, amanhã, né? Ou se você quiser levar um envelope, pastor, eu quero levar um envelope, eu vou trazer amanhã, vou trazer quarta, vou trazer quinta, vou trazer até o final das primícias. Fique à vontade. Eu quero fazer a minha oferta nesse QR Code, pastor, eu quero fazer uma oferta especial de primícia. Fique à vontade também. Pastor, eu quero fazer uma oferta normal, né? Quero abençoar essa casa, essa obra. Você pode pegar um envelope, atrás também tem o QR Code, daí das ofertas normais. Eu quero entregar meu dízimo na casa do Senhor. As nossas irmãs e irmãos estão passando com os envelopes e eu quero que você faça com alegria no seu coração, mas com entendimento. E nós vamos fazer uma oração específica agora sobre ofertas de primícia ao Senhor. Amém? Aquele que já entendeu, aquele que quer entregar. Eu quero que você feche os teus olhos agora, todos. E nós vamos orar especialmente, consagrando essa oferta de primícia. Quando você consagra a primícia, todo o restante que o Senhor deixar na tua mão também será abençoado e consagrado ao Senhor. E é com esse entendimento que eu quero que você ore agora. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora com os meus irmãos, as minhas irmãs. Estou orando com teus filhos e filhas, Pai, diante daquilo que nós temos entendido da tua palavra e temos ensinado essa igreja. O Senhor sabe, Pai, o amor e o temor no meu coração. O quanto tenho falado contigo sobre isso, Senhor. Tu és uma testemunha fiel. E eu creio, Pai, na autoridade da tua palavra. Eu creio nos princípios da tua palavra. Eu creio naquilo que a tua palavra nos ensina, Senhor. E é por isso que nós estamos ensinando o teu povo, Pai. E eu quero te pedir agora, Espírito Santo, tu que és o mestre por excelência, tu que é aquele que convence, não é homem, não é mulher que convence, és tu, Espírito Santo. Tu tens liberdade para falar em cada coração que aqui está. Traz as respostas que cada um precisa, Pai. E que haja, Senhor, um verdadeiro mover do teu Espírito, Pai, para que nós possamos receber também as bênçãos, Pai, que esse princípio tão poderoso carrega. Teus filhos e filhas que agora estão ofertando, Senhor, uma oferta específica de primícia, aquilo que o Senhor colocou no coração deles, Pai. E agora com amor eles querem entregar, declarando, Pai, que Tu és o primeiro também na vida financeira deles, que Tu estás em primeiro lugar, Pai, e que eles reconhecem, Pai, que só conseguiram trabalhar, estudar, fazer o que fazem, desenvolver o que desenvolve, ter os recursos que têm, porque o Senhor é que tem provido, o Senhor é que tem feito, e eles estão declarando, Pai, com a oferta do fruto do seu trabalho agora de primícias, que Tu és o primeiro na vida deles. E a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo escrevendo diz, que se as primícias são santas, todo o restante também é, Pai. Então que o Senhor possa abençoar os recursos dos Teus filhos, que tudo que tem na mão deles, Pai, seja abençoado, Pai, seja multiplicado, Pai, e que eles possam provar do Teu cuidado e possam colher dos frutos, Pai, que este princípio de primícias carrega, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos agora como igreja, Pai, em concordância com Teus filhos, Pai, e nós queremos ligar esta oração agora aqui na terra, Pai, e pedir que o Senhor ligue aí no reino celestial. O Senhor dê o seu sim, o seu amém, para a glória do Teu nome, Pai. Agora oramos também pelos Teus filhos que vão ofertar e dizimar nesta noite, com entendimento, Pai, que o Senhor possa abençoar as suas vidas, abrir dos Teus bons tesouros, Pai, repreender todo espírito maligno, Pai, que quer atacar as finanças dos Teus filhos, Pai, trazendo tristeza ao coração dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus nós declaramos a bênção do Senhor sobre o lar, sobre a casa e a família dos Teus filhos, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Amém?
Vamos ofertar com alegria agora. Se você puder, se você quiser, pegou o seu envelope, traga aqui na frente no gasofilaço ou faça a sua oferta digital conforme o Espírito Santo lhe ordenar. Nossa banda cantando.